Agora sim, galera, muito bem-vindo de volta a todos vocês. A gente vai então agora retomar o assunto da nossa aula de biologia hoje. Então agora a gente vai entrar na questão dos vermes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das características de alguns animais que são conhecidos popularmente como vermes. São os vermes achatados e os vermes cilíndricos, beleza? Quero lembrar você o seguinte, nós estamos falando então do nome mais rebuscado e científico, né, dos plateumintos e dos nematóides. Não há exatamente um grau de parentesco entre os organismos que estão agrupados aqui nas nossas aulas, tá, galera? É só uma questão didática, como eu falei para vocês no início da aula sobre as características gerais dos animais. Então, a gente agrupa dessa forma para ser mais didático, para ser mais fácil você memorizar algumas características de cada um. Ótimo? Então vamos lá, a gente falando sobre plateuminto, então, a princípio. Dá uma olhadinha no slide aí para a gente começar. Então, os plateumintos, né, estão aí inseridos no reino animal, obviamente, e a gente começa a ver aqui já algumas características que a gente já consegue identificar direto pelo cladograma. Então, os plateumintos, a gente vai ver que eles já são aí, já tem uma simetria bilateral, eles já são protostomados, então a gente já começa a pensar em alguns desenvolvimentos aí que a gente já viu essas características antes. Se são protostomados é porque eles possuem, então, boca e também possuem, né, a estrutura de 3 folhetos embrionários. Mas espera aí, vamos parar de adiantar a coisa e vamos ver isso no slide nas características dos caras. Então, eles são plateumintos, conhecidos como os vermes achatados, como eu falei para vocês, né? Popularmente conhecidos como vermes achatados. A gente tem aí a planária como um dos organismos representantes desse grupo, né? Então, a planária tão bonitinha lá, aquela estrutura dela do corpo bem achatadozinho. E a gente vê que esse grupo de organismos, de animais, eles já possuem 3 folhetos embrionários. Então, eles já são triblásticos, diferente de todos os animais que a gente tinha visto até o momento atual, onde nenhum deles era triblástico. Tá? Então, para a gente lembrar aqui, 3 folhetos embrionários, então a gente vai ter a endoderme, a gente vai ter também a ectoderme, e eu estou colocando aqui nessa ordem exatamente para você lembrar que os diblásticos só tem esses 2, mas agora a gente vai ter também a mesoderme. Beleza, então agora a gente tem realmente 3 folhetos embrionários, 3 tecidos durante o desenvolvimento embrionário que vão dar origem ou vão dar possibilidade do desenvolvimento de vários outros tecidos corporais no organismo adulto. Opa, e aí a gente viu também lá nas características gerais dos animais que os triblásticos eles podem ter uma nova classificação também. Eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Então a gente vai falar aqui dos plateumintos que são os primeiros acelomados. Então eles não possuem celoma. Então não possuem celoma. Beleza? E aí, eles não possuindo celoma, não vão ter aquela cavidade além do tubo digestório, né? Eles não vão ter o que a gente fala, né, a respeito da associação do celoma, o desenvolvimento de muitos órgãos internos. Exatamente porque o celoma, ele abre espaço para o desenvolvimento de órgãos internos ao longo do desenvolvimento embrionário, beleza? Então, vocês vão ver que o organismo, o corpo, a estrutura dos plateumintos, ela ainda é uma estrutura bastante simples, bastante simplificada. Inclusive, uma das características de serem achatados é exatamente por isso. Dá uma olhadinha para mim aqui. Se liga, imagina o seguinte, a gente estava falando de organismos até o momento que eram diblásticos, que eram outro tipo de estrutura, simetria radial. Então, você tinha um organismo, mesmo que fosse maior, mais robusto, ele é um organismo muito mais simples, que não tem ali uma questão de muitos órgãos associados, de tecidos associados, não tinham muito essa diferenciação tão grande assim. E também a gente tem que pensar na estrutura corporal do organismo, né? Então, os animais que a gente conhece como plateumintos, a partir de agora, são triblásticos. Então, tem 3 tecidos embrionários e isso vai dar origem a alguns tecidos na vida adulta mais complexos do que a gente estava vendo até agora. Porém,
eles ainda não têm o celoma, que é o que a gente está falando, eles são acelomados. Então, não vai ter um desenvolvimento tão grande de órgãos internos. E aí, não tendo um desenvolvimento tão grande de órgãos internos, não vai ter um desenvolvimento tão grande também de sistemas mais complexos, beleza? E não tendo esses sistemas mais complexos, o organismo, o corpo dele, tem que ser adaptado a conseguir sobreviver efetivamente sem a necessidade desses sistemas, desses órgãos, tá? Então, quando a gente está falando de vermes achatados, eles têm o corpo achatado exatamente para facilitar a troca, né, entre as células das substâncias que são necessárias à vida de todas as células. Quando a gente for olhar a estrutura do corpo, que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, são animais que já conseguem ter um tamanho um pouquinho maior, já conseguem ter uma estrutura, mas eles têm o corpo achatado dorsoventralmente, como a gente chama, exatamente para diminuir o volume. Diminuindo o volume, você tem maior área de contato, tanto interno quanto externo, e isso facilita as trocas entre as células. Então, isso facilita com que o seu corpo funcione de uma forma mais sistêmica, beleza? Então, vamos lá, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, são acelomados, ótimo, beleza, mas eles já possuem uma simetria bilateral, como eu falei para vocês lá no início também, a simetria que um plano apenas de corte é capaz de dividir o organismo em duas partes semelhantes ou iguais, ok? E esse plano de corte, essa questão da simetria bilateral, ela traz consigo um processo ao longo do tempo, como eu falei também, de cefalização. E aqui nos plateumintos a gente vai ter uma característica bastante interessante, que é o aparecimento já de um sistema nervoso um pouco mais centralizado, começando o processo de cefalização ao longo aí da evolução dos animais, né? Começando a aparecer uma carinha de cefalização nos animais. E aí na planária, inclusive, ela é bonitinha, eu vou mostrar ali na próxima imagem, exatamente esse processo inicial de cefalização, através de uma estrutura, né, que são os ocelos, que são estruturas para identificação de sensibilidade à luz, à luminosidade. Beleza? Então, esse processo de cefalização, a gente poderia já começar a associar aos ocelos, que são exatamente essas estruturas nervosas que estão centralizadas, estão cefalizadas, estão concentradas numa área que a gente vai chamar, né, de uma cabeça inicialmente dos animais. A gente não pode exatamente dizer que é uma cabeça completamente formada, mas já é um processo de concentração do sistema nervoso, e os ocelos vão ser sensíveis à luminosidade, ajudando principalmente os plateumintos de vida livre. Por quê? Porque eles precisam ter essa característica para se orientar no ambiente, beleza? Já os plateumintos parasitas, eles não vão ter tanta essa necessidade de identificação de luminosidade. Por quê? Porque eles vão viver parasitando outros seres vivos, outros animais. Então, dentro do organismo do outro animal, principalmente, né, a gente está falando de plateumintos, a gente está falando de parasitas de sistema digestório, principalmente, beleza? Então, em uma grande parte, a gente vai ter aí essa não necessidade do desenvolvimento maior dos ocelos. Mas os de vida livre realmente tiveram essa necessidade ao longo da evolução aí e foram, né, selecionados pela seleção natural a terem essas estruturas, os ocelos. Mesmo os parasitas, eles também já têm um processo de cefalização, né, de orientação aí do sistema nervoso central, um pouquinho mais organizado, cefalizado, também para ter uma área do corpo, uma área da sua estrutura que seja mais sensível, e aí a gente pode estar falando de substâncias químicas, até mesmo de parte física, de contato com estruturas do organismo, para poder saber exatamente qual é o local mais ideal para o desenvolvimento da sua vida. Então, o processo de cefalização está relacionado muito a essa orientação de uma estrutura que vai ser mais sensível do que o restante do corpo do animal. Beleza? Então, a gente tem aí alguns exemplos, né,
de plateumintos, na verdade, alguns exemplos de doenças causadas por plateumintos. A gente tem a teníase, né, que é a tênia, que é a lombriga. Lombriga não, desculpa, a solitária é a tênia, né, que a gente tem a estrutura do corpo dela. A gente tem uma cefalização, a gente tem uma parte que a gente pode chamar ali de cabeça, e o resto do organismo dela, a gente sabe que são discos bem achatados mesmo, que vão se separando ao longo da vida desse animal, liberando os ovos e fazendo um estrago, né? Mas a gente vai ter aulas específicas só sobre as doenças, onde a gente vai falar de cada uma delas. Como eu expliquei rapidinho, volta para mim aqui. Como eu expliquei em alguma outra aula anterior, acho que foi sobre proctista, que a gente não vai ter como abordar muito a respeito das doenças causadas por cada um desses organismos aqui nesse momento. Porque esse momento é para você caracterizar, para você entender, separar, entender o geral desses grupos, ok? As doenças específicas com seus ciclos de vida, os ciclos das doenças, como que elas são causadas, o que acontece, isso vai ser uma aula específica sobre doenças, beleza? Então, essa organização didática, ela facilita você a entender algumas coisas que ficam mais claras, não fica tudo embolado num ponto só. Imagina se agora eu fosse parar para explicar tudo sobre teníase, esquistossomose, etc., a gente ia perder totalmente o foco. Então, a gente continua aqui nas características de cada um dos grupos, né? No caso aqui dos plateumintos, para a gente poder objetivar o estudo, beleza? Então, vamos lá. Voltando aí no slide. Então, a gente tem aí exemplos, né, de doenças causadas por plateumintos, a teníase, esquistossomose, como eu já falei. E a gente lembra que eles vivem principalmente em ambientes aquáticos ou solos úmidos. Óbvio que a gente falando em ambientes aquáticos, nesse caso, para os parasitas, por exemplo, a gente não vai falar que eles vivem num ambiente aquático externo, mas eles vivem num ambiente internamente no organismo que é rico em água também. Tá? Então, óbvio, o nosso organismo, né, é basicamente feito de água. Então, para esses organismos, eles precisam viver em ambientes aquáticos. E aí, por que esses organismos, vermes achatados, sejam eles de vida livre ou de vida parasita, precisam viver em ambientes aquáticos ou solos úmidos? Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente conversar sobre isso. Como eu falei para vocês, a própria estrutura do corpo deles é achatada exatamente para facilitar as trocas, o transporte de substâncias entre as suas células. Beleza? Então, levando em consideração toda essa estrutura, eles não podem viver num ambiente extremamente seco. Por quê? Porque eles têm uma facilidade também, como eles têm uma superfície corporal muito grande relacionada ao seu volume, eles têm uma facilidade muito grande de perder água, de ressecar, de desidratar. Beleza? Então, eles precisam viver em ambientes aquáticos ou úmidos, e muito úmidos, quando a gente fala úmidos, é realmente úmidos, para poder não sofrer a desidratação que é característica da estrutura do seu corpo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando no slide aí. E aí a gente já fala que ele tem um sistema digestório incompleto. E quando a gente fala que tem um sistema digestório incompleto, a gente fala o quê? Que ele só possui boca. Então, só possuem boca. Só possuem boca. Beleza? Então, quando a gente fala que é sistema digestório incompleto, eles só possuem boca e, por isso, o alimento entra, é digerido e todos os excretas também saem pelo mesmo lugar, pela boca. Não tem outro orifício para saírem os excretas, ok? Além disso, a gente tem aí uma digestão extra e intracelular. Então, da mesma forma que a gente já estava falando antes, a digestão extracelular é aquela aonde as células vão liberar substâncias digestórias no ambiente e, no caso, esse ambiente vai ser o ambiente interno do plateuminto, né? O tubo digestório. E aí, depois que já ocorreu aquela primeira parte da digestão, aí sim as células vão começar a internalizar as substâncias e continuar a digestão, só que agora de forma intracelular. Beleza, galera? Além disso, a gente tem a reprodução assexuada e sexuada ou sexuada. E aí a reprodução assexuada, dá uma olhadinha para mim aqui.
para a gente falar sobre isso. A reprodução assexuada nos plateumintos ela vai acontecer principalmente por fissura ou por corte do corpo do animal, tá? Então, esses animais, eles também têm uma capacidade regenerativa bastante significativa, eles conseguem se regenerar de uma forma bastante expressiva, tá? Porém, aí existem algumas questões relacionadas principalmente à estrutura nervosa. Tá? Como a gente já tem um processo de cefalização, não são todos os planos de corte do corpo do animal que vão ser capazes de gerar um indivíduo adulto completo, ok? Então, algumas partes que podem ser cortadas, podem ser separadas do corpo e vão gerar 2 indivíduos completos adultos, ok? E isso pode ser também considerado como uma reprodução assexuada. Mas, claro, também existe a reprodução sexuada, com a produção dos gametas, com a fecundação e etc. Beleza? Continuando aqui no slide, a gente vai falar então um pouquinho agora de uma característica também extremamente importante deles, que é a respiração cutânea. E essa é uma característica importante porque em algumas questões de concurso cai essa relação entre os plateumintos, a forma de vida deles, a questão deles precisarem viver em ambientes aquáticos ou solos úmidos, a questão deles terem o corpo achatado com o tipo de respiração cutânea, ou seja, pela pele. E aí, opa, já pulou aqui para o slide. Vamos lá, dá uma olhadinha para mim aqui para a gente fechar essa parte das características gerais. Por que eu falei isso? Algumas questões de concurso cobram exatamente esses detalhes. Porque a respiração cutânea, ela também é uma característica que faz com que seja importante o corpo ser achatado, fazendo com que a superfície seja maior, então tenha mais contato com o ambiente, podendo fazer troca gasosa. Ponto. Além disso, a gente tem a questão da vida livre ou parasita precisar ser ambiente úmido, porque todo mundo sabe que a troca dos gases fica facilitada quando você tem um ambiente úmido, além do fato de você não poder ressecar, não poder desidratar, senão você perde essa possibilidade de ser efetivo nas trocas gasosas e também as suas células vão entrar num processo de lise celular, exatamente por falta ou por perda de água. Então, você vê que várias características estão relacionadas para gerar um grupo específico. E uma dos pontos que pode ser utilizado aí por uma banca por algumas questões é exatamente a relação da respiração cutânea com todas as características do corpo, do organismo dos plateumintos. Beleza? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E essa imagem eu queria mostrar para vocês aqui exatamente o início da separação, aqui o início da cefalização, né? Então a gente tem aqui os ocelos, que são exatamente essas estruturas que vão estar relacionadas à sensibilidade com a luz, ok? Então, essas estruturas elas vão conseguir identificar claro e escuro, vão conseguir identificar ali se um ambiente é mais favorável ou menos favorável para o organismo, principalmente porque a gente está falando aqui, esse organismo é uma planária. E a planária, ela é um organismo de vida livre. Então, show de bola. Quando a gente está falando de um organismo de vida livre como a planária, a gente tem a necessidade já, como eles são agora móveis, como você já tem uma estrutura um pouco mais complexa de organismo, de animal, você já tem alguns outros tecidos, né? Inclusive uma questão aí muscular e nervosa. Então, esse animal ele já vai se locomover de forma muito mais ativa em busca do seu alimento, por exemplo. Você já precisa ter esse desenvolvimento dessa cefalização no sentido de orientar o corpo do animal para um objetivo, ok? E aí aqui a gente tem um corte transversal desse animal, tá? Para você poder observar exatamente a divisão daqueles tecidos que a gente estava falando lá do desenvolvimento embrionário. Então a cobertura corporal, né, o que a gente pode chamar de pele ou epiderme, ou a derme, já vem da ectoderme. Então, ó, primeiro tecido embrionário que a gente falou lá atrás. A gente tem também
toda a cavidade digestiva, né? Então, todo o tubo digestório ou tubo digestivo, ele é tudo revestido por uma parede, lógico, um tecido, e a gente vai chamar, né, exatamente de endoderme. Veio lá da endoderme, beleza? Além disso, a gente tem a região interna do corpo do organismo. Então, a gente tem aí o desenvolvimento de outros tecidos, a questão do tecido muscular, a gente já tem, então, aí essa parte que veio diferenciada da mesoderme, beleza? Então, essa imagem, queria que você tivesse essa visão e, além disso, queria que você se ligasse aqui que não existe cavidade. Então, se não há cavidade além do tubo digestório, é porque ele é um acelomado. Beleza? Então, isso aí são estruturas para você lembrar e também questões importantes para você ter em mente. Show de bola, vamos lá, adiante. Então, agora a gente tem uma imagem aí de um corpo, né, com um pouco mais de detalhe para você entender um pouquinho melhor aí a questão do plateuminto. E principalmente o fato de que a maior parte do corpo desse animal, a maior parte do corpo desse organismo vai ser estrutura sexual, vai ser preenchido por órgãos genitais ou por órgãos sexuais. Por quê? Porque nesse caso, né, principalmente num organismo de vida livre, num organismo parasita, ele precisa se reproduzir. Ele precisa ter sucesso reprodutivo. Tendo um organismo tão simples, sendo um organismo que tem características que podem ser desvantajosas, como precisar realmente de um ambiente aquático, um ambiente muito úmido, né? Então, é interessante que esse organismo deixe muitos descendentes para poder ter um sucesso reprodutivo grande, beleza? Então, é interessante a gente dar uma olhadinha nessa imagem, principalmente aí, olhando a questão daquela estrutura, que a gente pode dizer que é uma boca, né? Primordial aí. A questão do tubo digestório não ter abertura, não existe nenhuma abertura aqui no final de ânus, tá? Então, o alimento entra, então é entrada e saída. Só para você lembrar disso, beleza? Então, é entrada e saída. Então, o tubo digestório é incompleto. Show de bola? Além disso, a gente tem, né, algumas estruturas aí relacionadas à reprodução. Então, vejam que a gente tem ainda aí tanto estruturas masculinas quanto estruturas femininas dentro do mesmo organismo, dentro do mesmo indivíduo. Então, a gente não tem essa separação de sexos, são, em sua maioria, hermafroditas, beleza? Além disso, aqui na imagem não mostra, porque a gente está vendo um plateuminto de vida livre, mas existem algumas espécies de plateuminto que produzem uma série de substâncias que vão revestir a sua pele, tá? Para evitar exatamente a ação dos ácidos digestórios dos seus organismos hospedeiros, beleza? Então, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho para você se ligar nisso. Então, como eles são parasitas, né, alguns deles são parasitas, eles vão precisar liberar uma substância ao redor da sua pele, fazendo com que tenha uma proteção aos ácidos que são digestivos dos hospedeiros. E isso só vai acontecer para aqueles que são parasitas, beleza? Os outros que não são parasitas, que são de vida livre, eles também têm uma camada que é liberada na sua derme, na sua epiderme, que é um muco, porque esse muco ele facilita a questão das trocas gasosas, facilita a questão de não perder água demais, né? Não desidratar tanto. Então, por isso que são, inclusive, chamados de vermes, né? Que são meio nojentos, assim. Mas é característica para a sobrevivência deles. Beleza, galera? Então, com relação a plateumintos, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Agora a gente vai começar os nematóides para a gente poder finalizar essa parte dos vermes, beleza? Dá uma olhadinha no slide aí, então. Então, agora a gente vai falar dos nematóides, aonde nós temos eles inseridos aqui também na questão, né, dos bilaterais, protostomados, e eles estão lá embaixo no cladograma, onde você consegue visualizar. Vamos dar uma olhada nas características gerais desses caras. Então, diferente dos vermes achatados que a gente viu antes, que eram os plateumintos, a gente tem agora os vermes cilíndricos, que são os nematóides, ou antigamente chamados de nemateumintos. Também pode aparecer essa nomenclatura aí,
tá? Então, eles são, como o próprio nome diz, vermes cilíndricos. E aí, dá uma olhadinha para mim, porque isso já vai começar a aparecer ali no desenvolvimento embrionário deles. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Quando a gente fala em verme cilíndrico, a gente já está pensando numa estrutura de corpo onde ele já tem um espaço interno maior. Aquela proporção de superfície e volume, ela já começa a ficar diferente. Então, você começa a ter algo cilíndrico, você diminui a superfície quando comparada ao volume. Então, a proporção superfície e volume diminui, beleza? Só que para isso ser possível, para que o verme, nesse caso, os nematóides, conseguissem, né, desenvolver essa questão de ter um corpo cilíndrico, onde você tem um espaço muito maior de distância entre as células, então aquela difusão dos alimentos, o transporte dos alimentos, já fica um pouquinho mais complicado, beleza? Então, o que possibilitou isso acontecer? Sempre a gente associando aí a questão da evolução nas características dos animais, beleza? Dá uma olhadinha no slide aí que você vai entender. Então, a possibilidade que eles tiveram, né? Eles tiveram a possibilidade de desenvolver esses corpos cilíndricos, exatamente porque eles já eram formados por 3 tecidos embrionários, então são triblásticos, como a gente falou, mas eles agora passam a ser pseudocelomados. E aí, sendo pseudocelomados, eles têm aquele pseudoceloma. O que é o pseudoceloma? É uma cavidade interna no organismo que não é o tubo digestório, ou seja, são cavidades dentro do corpo que não se conectam com o ambiente externo. São só cavidades internas. E como eu falei para vocês, o desenvolvimento dessas cavidades internas, do celoma, e o pseudoceloma já é um início disso, possibilita você abrir espaço dentro do organismo para o desenvolvimento de órgãos diferentes. Então, você tem uma possibilidade aí de desenvolvimento de tecidos diferentes, órgãos diferentes, sistemas diferentes. Beleza? Além disso, eles também possuem simetria bilateral, assim como, né, eu já falei para vocês, a simetria bilateral ela vai estar presente daí para diante. Beleza? Podem ser de vida livre ou parasitas. Então, a gente tem aí a mesma característica do grupo anterior, né? E a gente tem essa característica em vários grupos de animais, essa questão de ser parasitas ou de vida livre, tá? Mas o que é importante a gente lembrar aqui, dá uma olhadinha para mim. Importante a gente lembrar aqui que a questão da vida livre, ela é extremamente importante no processo de seleção natural com relação à diversidade de estruturas, principalmente, como a gente falou lá nas características gerais, musculatura e sistema nervoso, né? Então, o sistema muscular e nervoso, sistemas de locomoção, vão ser extremamente necessários para os organismos de vida livre, que precisam ir até o seu alimento, precisam caçar, precisam predar alguma coisa para se alimentar, beleza? Então, como a gente está falando agora de vermes que já são um pouquinho mais desenvolvidos, nessa questão do corpo cilíndrico, pseudocelomado, já vão ter outras estruturas internas um pouquinho diferentes, a gente já está falando aí de um aumento de complexidade de diferenciações, tanto celulares quanto de tecidos, dando origem aí a órgãos e sistemas diferentes, beleza? E aquele processo de cefalização continua acontecendo de agora até o final dos grupos de animais, cada vez tendo maior expressividade no sentido de centralização do sistema nervoso em uma parte do organismo, beleza? Dá uma olhada aí, então, para a gente continuar. Então, como a gente falou, simetria bilateral, vida livre ou parasita, e aí a gente tem alguns exemplos aí de doenças causadas pelos nematóides, né? Então, a ascaridíase, a filariose, a ancilostomose, né? Aí sim a ascaridíase, né? A lombriga, que todo mundo conhece, ou porque já teve, ou porque conhece alguém que já teve quando criança, principalmente, né? Então, é realmente muito difundido e tem uma diversidade muito grande aí de organismos nos nematóides. Aí, a gente tem uma cutícula que sofre ecdise. O que isso quer dizer, cara? Dá uma olhadinha para mim aqui. Lembra que eu falei para você que lá nos plateumintos, principalmente os parasitas, eles tinham uma cobertura do seu corpo, né? Uma cobertura da sua derme, baseada em algumas substâncias que evitam
a digestão do corpo deles pelas substâncias digestórias do hospedeiro? A mesma coisa, nos nematóides vai acontecer algo parecido. Porém, os nematóides eles vão ter externamente uma cutícula. Então, essa cutícula ela é um pouco mais rígida e ela limita o crescimento do animal. Então, quando ele é um animal parasita dentro do organismo de outro animal, ele tem essa cutícula revestindo o corpo, ele está protegido contra as substâncias digestórias do hospedeiro, mas por essa cutícula ser um pouco mais rígida, ela precisa ser trocada, ela precisa ser descartada daquele tamanho e o animal sai da cutícula, libera essa cutícula, ele desenvolve outra cutícula por baixo, né, antes de sair daquela primeira, mas aí ele consegue crescer um pouco. E isso é um processo que a gente chama de equidise, ou troca, ou muda, né? Então é um processo que outros animais sofrem também, a gente vai ver isso mais para frente, principalmente quando a gente falar de artrópodos, tá? Mas é um processo onde uma cutícula revestindo o corpo precisa ser rompida, precisa ser quebrada e descartada para que outra seja formada de um tamanho maior, possibilitando o organismo a expandir o tamanho corporal, beleza? E aí é uma característica interessante, por quê? Porque em alguns casos, né, de doenças causadas pelos nematóides, a presença dessas cutículas nas fezes do hospedeiro já são indicativo de o verme estar lá dentro do corpo, dentro do tubo digestório, beleza? Mas vamos lá, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Sistema digestório completo. Opa, então peraí, agora a gente já está falando de um sistema digestório completo. Isso significa que esse organismo ele tem tanto a boca quanto o ânus. Então ele agora tem uma separação de uma parte para a entrada de alimentos e uma outra parte para a saída de excretas, o que não era encontrado antes até o momento. Beleza? Então, a partir de agora, a partir dos nematóides, a gente já vê organismos, animais, que têm sistema digestório completo. Inclusive, isso está no início da aula lá, naquele tabelão bolado que eu botei para vocês, para você ter um resumão das características gerais dos animais. Se você não viu essa parte da aula, dá uma voltada lá, volta o cursor para o início, procura, que é um resumão bom para tirar um print para servir de resumo aí na hora que você for fazer uma revisão, beleza? Depois você volta para cá e a gente continua. E aí, digestão extra e intracelular, tá? Então, digestão extra e intracelular continua sendo aquele esquema que eu falei para vocês nos grupos anteriores. Você tem a liberação de substâncias digestórias no ambiente, no caso no corpo, né, dentro do tubo digestório. Vai começar ali uma digestão das substâncias que estão naquele espaço e depois você vai ter a absorção pelas células fazendo a digestão intracelular. Aí, dá uma olhadinha para mim aqui que eu quero conversar uma coisa com você a respeito dos vermes parasitas, tá? Pensa comigo o seguinte, se o verme ele é parasita e ele é dentro do seu hospedeiro, ele precisa se alimentar de alguma coisa que seja relacionada ao hospedeiro, tá? Então, quando a gente fala que é uma relação de parasitose, quando a gente fala que é uma relação parasita, a gente tem que pensar que esse parasita, esse organismo, vai se alimentar do hospedeiro. Ele não vai se alimentar de restos de alimento do hospedeiro, ok? Então, ele precisa ter estruturas específicas, especializadas, para se alimentar daquilo que é o foco dele de alimento dentro do hospedeiro. Então, alguns organismos, alguns nematóides vão ter estruturas para se fixar na parede intestinal, outros vão ter estruturas para perfurar algum tipo de tecido específico para absorver nutrientes dali. Então, essa estrutura de ter um sistema digestório completo e fazer digestão extra e intracelular já começa também a ser extremamente importante na evolução do grupo, onde várias coisas do corpo do animal vão começar a ser voltadas especificamente para a alimentação, beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente chegar quase no finalzinho aqui dos nematóides. A gente vai ter, então, o dimorfismo sexual. Opa, o que é o dimorfismo sexual mesmo? Então, a gente vai começar a ter, a partir desse grupo, a separação de
corpos diferentes, né? A separação morfológica de machos e fêmeas. Então, aqui a gente passa a ter a separação entre fêmeas e machos. Eita, gente, pelo amor de Deus, professor Rafael. Machos. Beleza? Então, a gente começa a ter a separação entre organismo fêmea e organismo macho, e aí você começa a ter a interação entre organismos específicos para se reproduzirem. Dá uma olhadinha para mim aqui, quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente falou dos plateumintos, a gente viu que eles eram, em sua maioria, hermafroditas. Então, um mesmo indivíduo pode produzir tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Óbvio que a gente tem, ao longo da história evolutiva, várias estratégias para evitar a autofecundação. Tá? E nos plateumintos vai ter isso também, eles vão ter ali a fecundação de um organismo com o outro. Mas existe a possibilidade tanto de produzir gameta masculino quanto feminino. Agora, quando a gente fala em dimorfismo sexual, a gente fala de diferenças morfológicas, realmente, para que um indivíduo seja macho e um indivíduo seja fêmea, eles vão produzir gametas específicos e esses gametas precisam entrar em contato. Então, a gente começa a ver aí um processo de especialização do tipo de reprodução sexuada que, no caso, né, pela história evolutiva, teve um sucesso reprodutivo grande. Então, foi selecionado pela seleção natural como algo extremamente vantajoso para esses tipos de organismos. Beleza? Então, o dimorfismo sexual, ele é uma especialização cada vez maior do sistema de reprodução sexuada, ok? Então, vamos lá. Continuando no slide, a gente continua tendo uma respiração baseada na pele. Então, a gente continua tendo uma respiração cutânea. E aí, a gente tendo essa respiração cutânea e a estrutura do corpo desses vermes já sendo mais cilíndrica, então você já tem um volume maior dentro relacionado à superfície, você precisa ter o desenvolvimento de algumas estruturas internas para facilitar aqueles transportes de todas as substâncias que precisam chegar a todas as células. E eu quero que você olhe esse próximo slide exatamente para a gente lembrar essa estrutura relacionada aos tecidos embrionários e a questão da cavidade lá que a gente chama de pseudoceloma, beleza? Então, você tem um corte aí, né? Vamos dizer que seja um corte de uma lombriga, e aí a gente vai ter a cobertura formada pela ectoderme, né? Tecido embrionário, a ectoderme deu origem à cobertura, a pele que a gente vai ter. A gente tem a endoderme dando origem ao tubo digestório, ao aparelho digestório, e algumas questões anexas, alguns órgãos anexos também, vindo aí da endoderme, beleza? E a gente tem a camada muscular ou a camada que vai ser responsável ali por desenvolvimento de alguns outros órgãos e de alguns outros tecidos, sendo a mesoderme. E aí, o que eu atento para você é exatamente a questão do pseudoceloma. Então, é um celoma que não é verdadeiro. Então, é uma cavidade, que é essa aqui que vocês podem ver, que ela é revestida externamente pela mesoderme, mas ela é revestida internamente pela endoderme. Então, lembrando lá da característica, né, do pseudoceloma que eu falei para vocês, a gente tem esse grupo de animais, os nematóides, sendo os primeiros a desenvolverem esse pseudoceloma, ok? E aí, ó, a gente tem a imagem, né, de como que é o organismo desses seres vivos aí, desses animais. Lógico, algumas pessoas já conhecem isso aí por vivência própria, outras ainda não, mas basicamente é um macarrãozinho desse aí. E aí dá uma olhada para mim aqui, para a gente bater um papo sobre essa questão dos parasitas, né, relacionados a isso. Então, como eu estava falando, ele já tem um corpo cilíndrico, mas esse corpo ele não pode ser muito grande, levando em consideração que ele vai ser um parasita, que ele vai estar dentro do organismo de um hospedeiro, então ele não pode ter um calibre muito grande. Além disso, por ele não ter ainda, né, uma respiração diferenciada, uma respiração ainda ser cutânea, ele precisa que tenha contato dessas células para passar o oxigênio, para passar os gases entre as células ali, para todas elas poderem respirar.
todas elas poderem fazer respiração celular, beleza? E o pseudoceloma, nesse caso, é extremamente importante para isso, porque o pseudoceloma, ele vai permitir a abertura de um espaço interno ali, que, óbvio, não vai ser vazio, vai estar revestido, vai estar preenchido ali, né, de substâncias, mas não vai ser um tecido que vai estar preenchendo aquilo ali, então não vai ter a necessidade das células que estiverem preenchendo aquilo de obter todas essas substâncias, beleza? Mas isso já confere uma estrutura um pouquinho melhor para esse corpo, ok? E aí, o crescimento dos nematóides, ele vai ser longitudinal, ele vai ser um crescimento de comprimento e não um crescimento muito expressivo em largura, em crescimento cilíndrico ali, né? Por quê? Exatamente porque não é válido, não é vantajoso para ele aumentar o seu raio e sim aumentar o seu comprimento, porque aí você continua tendo a mesma relação praticamente superfície-volume que você tinha antes, beleza? E aí dá uma olhadinha aí no slide, onde a gente tem a imagem aí, né, de uma estrutura interna de um nematóide, aonde a gente consegue já ver algumas estruturas, principalmente aí queria ressaltar com vocês, ó, a questão da boca e do ânus, tá? Então é o primeiro grupo que a gente vai ter aí essa questão do sistema digestório ser completo. Então aqui você vai ter a questão da entrada do alimento e lá no final a gente vai ter a saída do alimento, ok? Do alimento não, dos excretas. A gente tem aí a questão, ó, do pseudoceloma, então um espaço que ele pode não ser preenchido, né, por células, abrindo aí a possibilidade de você ter uma estrutura corporal um pouquinho mais robusta, mas sem a necessidade de muito gasto de energia e de matérias orgânicas e oxigênio, coisas para você fazer respiração celular. Então, você não tem uma quantidade muito maior de células, mesmo tendo um corpo um pouco maior, um pouco mais desenvolvido, tá? Além disso, a gente já tem uma estrutura aí, que a gente já está falando, ó, de estruturas específicas de reprodução e relacionadas à questão mesmo do dimorfismo sexual. Então, a gente já tem estruturas específicas para a produção dos espermatozoides e não tem, nesse organismo, por ele ser um macho, a gente não vai ter aí estruturas genitais femininas. Tá? Então, a gente vai ter só as masculinas. E aí, ó, a gente já tem um poro excretor, que obviamente vai precisar, né, estar ali em contato com o organismo feminino para poder fazer a transferência aí dos espermatozoides e poder ter o processo de fecundação, beleza? Além disso, é legal a gente ver também a questão do intestino ser um intestino bem simples, e aí você tem, né, uma questão de não tão grande a necessidade de desenvolver um sistema, um tubo digestório extremamente complexo. E aí dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Como eu falei para vocês, como ainda são animais que têm uma estrutura um pouco mais simples, ainda não tem uma riqueza tão grande de complexidade, de diversidade de estruturas, de tecidos, de órgãos, de sistemas tão complexos, existem algumas limitações até mesmo nos estilos de vida, nas formas de vida, tá? E aí, lógico, como a gente está falando de uma estrutura de uma lombriga, ela não tem a necessidade de ter um tubo digestório tão absurdamente desenvolvido, porque isso traria malefícios para ela, não seriam benefícios. Porque se você tem um tubo digestório muito desenvolvido, você aumenta o tamanho corporal. Se você aumenta o tamanho corporal, você aumenta a necessidade de nutrientes e de células que precisam ser alcançadas pelos nutrientes. Então, fica mais difícil essa troca aí das substâncias, beleza? Então, um tubo digestório mais simples, levando em consideração até do que eles se alimentam, principalmente dos parasitas, é muito mais fácil de desenvolver esse organismo. É tipo o mínimo necessário, o mínimo básico necessário para ter uma vida ótima, entendeu? É mais ou menos por aí, beleza? E aí, dá uma olhadinha, então, no slide para a gente continuar. Então, a gente já tem aí a diferenciação, né, e o desenvolvimento do que eu estava falando para vocês, da questão de ter uma questão nervosa,
Aqui a gente está falando cordão nervoso ventral, tá? Não confundam isso com algum tipo de estrutura nervosa mais complexa. São simplesmente nervos, vamos dizer assim, distribuídos ao longo do corpo, só que existem algumas concentrações desses nervos. Então, a gente tem uma concentração mais mediana, uma concentração mais ventral e uma concentração mais dorsal. Por isso, a gente pode dizer que a gente tem um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral, e eles se juntam, criando uma complexidade maior, uma concentração maior nesse gânglio cerebral. Então, ainda não é nenhum cérebro expressivo, ainda é um acumulado, um agregado ali de uma quantidade maior, né, de concentração de sistema nervoso, mas ainda não é uma complexidade de cérebro, tá? Por isso que a gente só chama de gânglio cerebral. Então, é uma estrutura, mas que já orienta, ainda naquele processo que eu estava falando para vocês antes, já orienta um processo aqui, de cefalização. Então, a gente já tem aqui, uma região que a gente pode chamar de região anterior do animal. Beleza? Então, a gente já tem uma orientação, uma região anterior e uma região posterior. Show? E aí a gente já tem uma estrutura de um organismo muito mais parecido, né, com outros animais que a gente conhece, onde a gente tem esse processo de cefalização, lembrando da questão da simetria. Então, a simetria vai ser bilateral. A gente não vai conseguir cortar esse animal em vários planos diferentes para obter partes iguais. Então, esse plano, por exemplo, que a gente está vendo na imagem, seria um corte ideal para a simetria bilateral desse organismo, porque a gente está vendo uma metade e a outra metade teria o espelho dessas estruturas, o espelho dessas estruturas mesmo, né, corporais aí do organismo, ok? E aí dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente continuar esse bate-papo e eu te falar o seguinte. Dentro dessas características todas, né, que a gente já viu, então, dos plateumintos, dos nematóides, a gente já tem uma parte bastante significativa das características dos animais. Porém, a gente está vendo que, como nos nematóides, né, a gente começa agora a ter um tubo digestório completo. Então, o primeiro grupo que vai apresentar a diferenciação entre boca e ânus. E isso vai ter um desenrolar aí, isso vai ter um desdobramento, porque os grupos de animais que a gente vai ver daqui para frente, eles começam a cada vez mais terem estruturas mais complexas e mais desenvolvidas nesse sentido. E como eu falei para vocês, né, essa questão da estrutura corporal, isso é interessante você sempre ter na cabeça. A evolução com relação a cada um dos grupos, ela vai acontecendo basicamente por necessidade. Então, se você tem uma estrutura mais complexa, você começa a desenvolver outras coisas, uma diversidade maior de ferramentas para suprir essa necessidade que você tem, beleza? Então, a partir desse momento que a gente vai entrar nos outros organismos, né, nas próximas aulas a gente vai entrar em outros grupos animais, a gente vai ver que a complexidade aumenta um pouquinho. Então, dá uma estudada nessa parte de plateumintos, de nematóides, tira um print daquela parte que eu falei lá do início da aula, das características gerais dos seres, dos animais, aonde tem um tabelão lá com todas as diferenciações ali e a partir de que grupo cada coisa começa a aparecer, porque de agora em diante, dos próximos grupos, a gente vai falar dos celomados e aí a questão do desenvolvimento de estruturas aumenta bastante. Beleza, galera? Então, por hoje, era isso que a gente tinha para a gente trabalhar. A gente finaliza, então, aqui a aula de nematóides.